Esta é uma série, O Reino de Deus. É importante a gente entender o que é o reino. Porque Jesus disse, todo aquele que nasce de novo, ele entra no reino de Deus. Não é isso? Tá? Ele entra no reino. Aí você fala, mas como que é o reino? Se alguém entrar num reino e não entender esse reino, você chega no lugar, é outro reino, ali falam outra língua, a comida é diferente, a cultura é diferente, as leis são diferentes, então você vai ter que se aculturar, quer dizer, você vai ter que agora assimilar essa nova cultura, tá? Você tem que se aculturar no novo reino, e não é fácil, né? Você vai passar por um chamado choque cultural. Isso acontece muito com os missionários. A pessoa ele vai trabalhar no meio dos índios, depende da tribo indígena, nem usa roupa, não tem eletricidade, não tem celular, enfim, é outra língua. Como é que faz? Aí ele chega num outro país, mas você mudar para o Japão, então lá não come com garfo e faca. Ou você vai para a Índia, lá não se usa nem garfo e faca, você tem que comer com a mão, e tem que ser a mão direita, eles vão explicar lá por quê. Então, você vai para a China, e depende do lugar da China, eles comem escorpião, eles comem cobra. Então, vai no fundo do quintal, pegar aquelas lesmas, já põe na sopa, e isso tudo ali é festa, né? Não tem problema, porque eles estão acostumados. Tem uma jovem conhecida nossa que esse dia está nas Filipinas, com certeza ela vai comer picadinho de cachorro lá, que é um dos pratos prediletos. Então nós estamos falando aqui que você então vai para um outro reino, você tem que se adquirir a cultura do reino. Então, nessa aculturação, você então vai ter que mudar a sua mentalidade. O que é mentalidade? É a maneira de pensar. Você tem que pensar igual a eles. Aí você então nasceu de novo, entrou no reino de Deus. Tá? Será que o reino de Deus tem a mesma cultura do mundo? Então você agora está no novo reino. Então nesse reino há uma nova cultura. É uma outra linguagem. Sim ou não? Muda a linguagem, muda a maneira de pensar, muda até a roupa. Tem roupa que já não serve, você usava no outro reino, aqui já não serve, né? Há ambientes, lugares que você podia frequentar, mas agora já mudou, você já não vai sentir bem ali. Alguns hábitos, bebidas e outras tantas coisas que no outro reino eram normais, agora você, não, nesse reino já você não se sente bem fazendo. E há inclusive algumas coisas que são contra a lei desse reino. Cada reino tem uma constituição. Então, a Bíblia é a constituição do reino de Deus. Há muitas coisas na Bíblia que são frontalmente contra a nossa cultura, contra os nossos hábitos. Inclusive há coisas na Bíblia que sempre vão chocar com a cultura dos reinos. Por exemplo, algumas leis do Brasil que eles querem aprovar, ou já estão até aprovando, que são contra a nossa cultura do reino. Há leis em outros países, ou costumes em outros países, ou tradições de outros países que são contra a cultura do reino, ou contra a constituição do reino. E como que você faz? Se você for seguir aquela cultura daquele reino, ou tradição daquele reino, você vai transgredir a constituição do novo reino ao qual você pertence. Essa semana o irmão mandou para mim até uma mensagem perguntando, olha, eu estou com um problema aqui na justiça, é um processo, e eu sei que se eu liberar um dinheiro lá para uma autoridade vai facilitar, e como é que eu faço? Dou dinheiro que eles estão pedindo ou não dou dinheiro? Então, eu respondi para o irmão, toda propina, toda corrupção é pecado grave. Então tá bom, então não vou dar dinheiro. Porque a Constituição do reino está dizendo que não pode fazer isso. É a Constituição do reino. Mas tem pessoa que fala assim, não, mas eu já vi até frases de pessoas assim, não, aqui na igreja eu sou cristão, mas lá eu sou advogado, lá eu sou policial, lá eu sou um comerciante, eu tenho que ganhar dinheiro. Então, como assim, aqui tem uma regra e lá tem outra? Não. O reino de Deus é aqui, mas o reino de Deus também é lá.
Porque ele reina aqui, ele reina lá. Amém? A constituição do reino que serve aqui, serve também no seu trabalho, nos seus negócios, serve no seu casamento, serve no seu namoro, serve, enfim, em todos os relacionamentos, serve em tudo que você vai fazer, serve para tudo. Amém? A constituição do reino é soberana. E muitas vezes pode acontecer, inclusive, de você estar vivendo num país ou num reino onde o governo tem regras ou leis que são contra a constituição do reino. Aí você vai ter que escolher. Ou você cumpre a constituição do reino de Deus ou cumpre a constituição daquele reino. Se você obedecer às leis daquele reino ou daquele país, você vai contra as leis de Deus, você vai então ficar debaixo do juízo de Deus. Você vai ter os privilégios daquele país. Mas se você também quiser seguir as leis do reino de Deus, provavelmente você vai sofrer penalidade naquele outro reino. Lembra daqueles 3 jovens que tinham que se dobrar diante de uma estátua que o rei Nabucodonosor levantara na Babilônia? E eles tinham uma lei. A lei do reino dizia assim: não se prostre diante de ídolos. E eles não se prostraram. E a lei do rei dizia assim: quem não se prostrar vai ser jogado na fornalha. Bom, aí você tem que escolher: vou para a fornalha ou me prostro? E eles escolheram não se prostrar e foram para a fornalha. E naquele momento foi interessante, naquele episódio, que os 3 tiveram um grande livramento. O anjo do Senhor estava lá na fornalha e o fogo não os queimou. Mas muitos foram queimados. Eu vi, inclusive, você deve ter visto até já aí mensagens, vídeos sendo compartilhados de irmãos nossos sendo queimados vivos. Isso agora, recentemente. Fora já foram queimados vivos em toda a história, mas não negaram a sua fé. Amém? Foram decapitados, foram jogados às feras. Até hoje nós temos irmãos em alguns países, tem um país que é o número 1 no ranking da perseguição. Estima-se que 70 mil cristãos estão em campos de concentração que sobreviveram, fora os milhares ou milhões que já morreram, mas na verdade isso é uma estimativa, porque deve passar muito, muito mais desse número. Mas eles não negam a sua fé. Amém? Quantos têm que seguir a constituição do reino de Deus e para isso quebram a constituição ou a lei ou a tradição humana e por isso são expulsos de casa, alguns são presos, alguns são torturados, muitos são até mortos, são deportados, mas você agora segue a constituição do reino de Deus. Amém? Você passa por uma reeducação e nessa reeducação você aprende novos hábitos. São valores totalmente diferentes. Para o mundo, por exemplo, você ser perseguido é uma coisa terrível. Você não pode ser perseguido, mas a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a pessoa às vezes fica reclamando: olha, eu estou sendo perseguido, olha por mim que eu estou sendo perseguido, eu estou muito triste porque eu fui perseguido. Olha, acho que você não entendeu ainda o reino. É para você ficar feliz, é porque você é bem-aventurado, amém? Amém? Você devia estar feliz. Pedro fala, inclusive, lá na sua carta, diz assim: olha, se você sofrer como ladrão, como malfeitor, lógico que isso está errado, mas se você sofrer injustamente, assim, sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Amém? Então, o que para muitos é motivo de tristeza, no reino de Deus pode ser até motivo de alegria, ser perseguido. Quando os apóstolos sofreram as primeiras chibatadas, vamos dizer assim, primeiros açoites, e a Bíblia diz que Pedro e João foram açoitados e saíram dali como? Reclamando: puxa, que azar, meu, fomos ser apóstolo. E olha só o que foi acontecer, já começamos a apanhar, foi assim? Não, foi assim que eles saíram regozijando pelo privilégio de sofrer por amor a Cristo. O que para alguns é um sofrimento, é um martírio, é uma coisa horrível, no reino de Deus pode ser uma grande alegria. Amém? Você agora tem uma nova maneira de pensar que o mundo não entende. Eles não podem entender. Como é que você foi roubado e está orando pelo ladrão? Esse irmão falou: pastor, entraram na minha casa umas 4 da manhã, só vi um barulho que eu vi, roubaram o computador, roubaram o celular, estava em cima da mesa ali, tal, e ele estava assim nervoso. Eu falei: irmão, o primeiro que você tem que fazer é orar por ele.
Mas por quê? Porque a Bíblia diz, orar pelo que os outros perseguem. Está aqui. Ele estava meio bravo. Não é para ficar bravo. Ora por ele. Mas eu perdi as coisas, Deus vai dar em dobro. A Bíblia diz que Deus vai dar muito mais. Está no livro de Provérbios, diz assim, tudo que o ladrão roubou será restituído 7 vezes mais. Mas se você vai ganhar 7 vezes mais, é motivo de alegria. Amém? Amém? Pode ser que esse ladrão não volte trazendo. Mas de alguma maneira Deus vai te restituir, porque você agora faz parte de um reino onde você não fica com ódio de ninguém. Você agora vai amar até os seus inimigos. Nesse relacionamento, né, a Bíblia diz aqui, se alguém ferir uma face, oferece a outra. Isso é normal? Pelo contrário, desde criancinha, a criança vem chorando, meu amiguinho me bateu, bate nele também, não é assim? Não pode apanhar, é lógico que não é bom ver o filho apanhar, a maior questão é, você pode ensinar seu filho a amar. Isso é lei do reino. Mas pastor, meu filho vai ficar apanhando? Olha, uma hora ele vai parar de apanhar e Deus pode fazer muitas coisas, né? Na lei do reino você tem que aprender como fazer, porque eu sei que é triste um pai ver o filho apanhando, de um coleguinha, né? Mas quando você ensina a revidar, você está ensinando vingança. A Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos, mas isso aqui é só para gente grande, ele é criança, tem que se defender. Eu vi um irmão contando um testemunho interessante, e a filhinha dele falou, veio da escola, pai, tem um menininho lá na nossa classe, ele é muito bravo, ele é muito ruim, ele bate em todas as crianças. Inclusive, todos os pais já foram reclamar com a professora, foram reclamar com a diretora. Você não vai reclamar? Olha, ele bate todo mundo. E, pai, mas se bate você também, filha? Também, sim. Eu passo perto dele, quem passar perto dele está nervoso, ele bate, ele chuta, ele morde. Ele é muito... ele é muito ruim, pai. Muito ruim. Você não vai reclamar? O que você vai fazer, pai? Bom, no reino de Deus, você não tem que fazer nada. Você tem que buscar Deus. No reino de Deus, quem governa é Deus. Aí o pai estava no reino de Deus e falou assim, filha, eu não sei o que fazer, mas pode dormir tranquila, que eu vou orar e amanhã cedo você vai ter a resposta. Deus vai dar a resposta. O que nós vamos fazer nesse caso aí? E aí então a menina foi dormir sabendo agora, o pai falou que tem a resposta, né? E o pai não dormiu porque ele foi orar e ler a palavra. O que eu faço, Senhor? Minha filha está apanhando e tal. O que eu faço? Que versículo? Qual é a palavra? E Deus deu uma palavra. De manhã foram tomar café, a menina já acordou, já, né? Papai, qual que é a palavra de Deus para resolver o problema? Ele leu o versículo, eu vou ler para você. A Bíblia diz aqui em Provérbios, um presente dado em segredo abate uma grande ira. Nós vamos dar um presentinho para o seu amigo. Papai, que legal. É presentinho, é assim que se resolve. Vamos passar, eu vou te levar na escola e eu vou passar, vamos comprar um presentinho. Aí compraram o presentinho, ele ficou na porta da escola, aí vai chegando um menininho bravo. Aí quando ele chegando, ela fez sinal para o menininho, meu pai quer falar com você. Então, nós viemos aqui dizer que nós gostamos muito de você, viu? Pelo nome dele, gostamos muito de você, amamos você e vamos dar um presentinho para você. Aí deram um presentinho, ele ficou olhando desconfiado, por isso é uma bomba. Assim, ele olhou, pegou, ficou olhando, um negócio meio estranho, né? Todo pai dava bronca, isso aí na presente. E aí ele pegou, abriu, olhou, viu que era um presente, ele ficou tão emocionado que nem agradeceu, saiu correndo, ganhou um presente. Aí foi embora, passou, a menina foi para aula, passaram alguns dias, até esqueceram disso. Um dia o pai perguntou para a menininha, para a filha, vem filha, e seu amiguinho, continua batendo nas crianças? E o pai continuou batendo em todas as crianças, menos em mim. Ele continuava batendo em todas as crianças, menos nela. Deus resolveu o problema de acordo com a sua palavra. A constituição do reino tem a solução, tem um encaminhamento, tem um direcionamento para todas as situações. Nem sempre é um final desse tipo. Às vezes é ficar apoiando, é aprender a perdoar, é aprender a orar por ele, esperar Deus mudar. Deus podia ter falado outras coisas. Não sei o que Deus vai falar com você nessa situação, mas Deus tem uma palavra para você e uma delas é que você deve amar o seu inimigo. Romanos 12, 19 fala, não vos vingueis a vós mesmos,
Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você não precisa se vingar, deixa Deus tomar conta, entrega a sua causa na mão do Senhor. Amém?